Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na cidade de luxo de Cedar Heights, os postes de luz mal iluminavam as ruas ladeadas por mansões imponentes e carros de luxo. Neste mundo onde o dinheiro e o poder reinavam supremos, alguns acreditavam que tudo era possível, exceto para aqueles que nasceram no lado errado da cidade. Amélia Johnson, de 16 anos, caminhava cautelosamente pela calçada escura. Sua família morava em um bairro modesto, longe das mansões e jardins bem cuidados. Todos os dias, ela ajudava a mãe a vender verduras na feira, sonhando com um futuro mais justo e promissor. Seu sorriso e determinação mascaravam o cansaço e a injustiça que enfrentava diariamente. A poucos quilômetros de distância, em sua mansão no topo da colina, Edward Whitmore, um homem imensamente rico e influente, observava a cidade através de suas grandes janelas. Seus olhos frios e calculistas perscrutavam as ruas como se procurassem algo ou alguém. Edward, obcecado pelo controle e pela pureza de seu mundo, há muito tempo nutria um desprezo visceral pelos pobres, e ainda mais pelos negros. Naquela noite, o acaso, orquestrado por sua malícia, colocou Amélia em seu caminho. Seu destino estava prestes a mudar para sempre. A jovem não sabia que por trás das luzes brilhantes da cidade, uma sombra perigosa preparava seu sequestro. E assim começou uma noite que testaria a coragem, a inteligência e a força de Amélia. O mercado de Cedar Heights estava movimentado como todas as noites, mesmo com o sol se pondo atrás das colinas. Amélia empurrava seu carrinho carregado de verduras, trocando algumas palavras com os clientes habituais. Sua mãe, cansada mas orgulhosa, observava de sua pequena barraca. Nada sugeria que aquela noite mudaria a vida de Amélia para sempre. Ao atravessar um beco deserto para chegar mais rápido em casa, um carro preto parou de repente a poucos metros de distância. Antes que ela pudesse reagir, vários homens vestidos de preto saíram e a agarraram. Amélia gritou, chutando e se debatendo com toda a força que seu medo conseguia reunir, mas seus esforços foram em vão. Calma, isso vai passar logo, sussurrou friamente um dos homens enquanto o conduziam até o carro. Na escuridão, Amélia tentou reconhecer cada detalhe do bairro, memorizar cada curva, cada obstáculo, na esperança de encontrar uma maneira de escapar. Mas a adrenalina e o terror a dominaram. Poucos minutos depois, ela foi conduzida à frente da imponente mansão de Edward Whitmore. As portas se abriam para um luxuoso salão, onde cada objeto, cada pintura, exalava riqueza e uma obsessão por controle. Os lustres brilhavam no mármore, mas Amélia via apenas as correntes invisíveis de sua prisão. Edward apareceu então imponente e gélido. Seu olhar fixo em Amélia não deixou dúvidas. Ele a escolhera por um motivo, e esse motivo era aterrorizante. Você está aqui porque é diferente, e porque preciso do que você representa para o meu ritual, disse Edward. Sua voz ecoando pelo corredor como um julgamento inescapável. Amélia entendeu imediatamente que estava sozinha e que seu destino dependeria de sua coragem, sua astúcia e talvez, um pouco de sorte. Naquela noite, a jovem negra vinda da pobreza enfrentaria um dos homens mais poderosos e cruéis de Cedar Heights. E apesar do medo, uma centelha de determinação se acendeu dentro dela. Ela não se deixaria abater tão facilmente. A mansão de Edward Whitmore parecia ainda mais gigantesca lá dentro. As paredes cobertas por pinturas antigas e troféus obscuros transmitiam uma sensação de história e poder, mas também de frieza e ameaça. Amélia, ainda trêmula, foi conduzida a um quarto espaçoso com janelas altas, fechadas por cortinas grossas para bloquear a luz do luar. Edward entrou alguns instantes depois, seguido por um criado silencioso que fechou a porta atrás de si. Ele se sentou em uma poltrona enorme, encarando Amélia com uma intensidade gélida. Imagino que você esteja se perguntando por que está aqui. Edward começou com a voz suave mas assustadora. Você é negro, você é pobre. E para mim, isso significa que você é perfeito para o que planejei. Amélia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O medo a invadiu, mas ela sabia que não podia desistir. Respirou fundo e olhou ao redor em busca de alguma coisa que pudesse ajudá-la. Por que eu? Ela finalmente ousou perguntar, com a voz trêmula, mas determinada. Edward deu um sorriso cruel. Porque pessoas como você, elas têm algo que eu não tenho. Pureza, vitalidade, usarei isso para aumentar minha riqueza e poder. Esta noite você será sacrificado em um ritual que me garantirá o controle total de Cedar Heights. Amélia sentiu o coração disparar, mas se recusou a demonstrar pânico. Cada palavra que Edward dizia era uma tentativa de quebrá-la, de intimidá-la, mas ela sabia que precisava manter a calma.
À medida que a noite avançava, Amélia começou a observar os hábitos do criado que a trouxera ali. Percebeu que ele frequentemente evitava o olhar de Edward, suspirava baixinho e parecia hesitante em realizar certas tarefas. Um vislumbre de esperança surgiu nela. Talvez alguém naquela mansão não fosse inteiramente subserviente a Edward. O medo a transformou em uma observadora atenta. Cada som, cada sombra, cada passo ecoava em sua cabeça. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo antes que fosse tarde demais. Naquela noite Amélia percebeu uma coisa: o terror era real, mas não era invencível. Com inteligência, coragem e um pouco de sorte, ela poderia sobreviver. E foi isso que ela decidiu fazer. As horas passaram lentamente. Amélia sentou-se na beira da cama, observando as sombras no quarto e ouvindo os sons da mansão. Cada passo no corredor a fazia sobressaltar-se, mas ela nunca perdeu o foco. Sabia que sua salvação dependia de sua vigilância. Nesse momento, a porta se abriu novamente, mas desta vez não era Edward. Um jovem entrou carregando uma bandeja com água e alguns biscoitos. Suas mãos tremiam levemente e seu olhar evitou de Amélia. Meu nome é Marcos, sussurrou ele. Trabalho aqui há alguns anos. Amélia não olhou para baixo, mas seus instintos imediatamente lhe disseram que Marcos não era como os outros servos. Ele parecia nervoso, mas não cruel. Por que você veio aqui? Amélia perguntou desconfiada. Marcos hesitou por um momento e então sussurrou. Não concordo com o que Edward está fazendo, com o que ele planejou para você. Não posso ficar parada sem fazer nada. Amélia sentiu um vislumbre de esperança. Finalmente alguém que poderia ajudá-la, mesmo que discretamente. Você pode me ajudar? Perguntou ela com a voz trêmula, mas cheia de esperança. Marcos assentiu, mas seus olhos demonstravam medo. Posso lhe dar informações sobre os guardas, as passagens, nada muito arriscado. Mas você precisa ter cuidado. Edward é muito vigilante. Nos dias seguintes, Marcos tornou-se seu aliado secreto. Ele introduziu pequenos objetos no quarto, contou-lhe sobre a rotina dos guardas e mostrou-lhe as passagens menos vigiadas da mansão. Amélia, enquanto isso, começou a formular um plano de fuga. Pela primeira vez desde o sequestro, ela sentiu que havia uma chance de escapar. E sabia que para sobreviver, precisava unir sua inteligência, sua coragem e essa frágil aliança com Marcos. Este capítulo de sua vida tinha acabado de começar. Um perigoso jogo de astúcia e sobrevivência tinha acabado de começar. A cada noite, a mansão de Edward parecia maior e mais ameaçadora. Amélia passava horas observando as idas e vindas dos guardas, memorizando cada rotina, cada barulho, cada porta rangendo. Marcos, discreto mas leal, transmitia informações essenciais a ela. Qual guarda dormia e quando? Qual passagem era menos vigiada e por onde Edward gostava de vagar tarde da noite? Há uma passagem antiga atrás da biblioteca, murmurou Marcos certa noite. Raramente usada, mas leva ao jardim. Se você conseguir alcançá-la, talvez consiga sair. Amélia sentiu, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Ela sabia que cada detalhe importava, e que um passo em falso poderia custar-lhe a vida. Para se preparar, Marcos lhe deu uma pequena faca e uma corda fina, escondidas em um canto da sala. Não é muito, mas pode te ajudar. Amélia passou vários dias simulando mentalmente sua fuga. Anotou os horários das patrulhas, as falhas na vigilância e até mesmo como Edward e seus homens reagiam ao menor ruído. Treinou-se para ser silenciosa, rápida e precisa. Mas a tensão aumentava. Edward estava ficando impaciente. Sentia que algo se movia, mesmo sem saber o que. Suas visitas ao quarto de Amélia estavam se tornando mais frequentes e intimidantes, suas palavras, mais ameaçadoras. Amélia percebeu então que seu plano precisava ser executado rapidamente. Cada dia de atraso aumentava o perigo. Mas ela não se intimidou. Seu medo se transformou em estratégia e sua determinação em coragem. No segredo da noite com Marcos como seu único aliado, Amélia estava pronta para tentar o impossível, escapar do homem mais perigoso de Cedar Heights. A lua brilhava fracamente por trás das nuvens com a chegada da temida noite. A mansão parecia ainda mais escura, cada sombra se alongando como se prenunciasse o terror que viria. Eduardo ordenara que todos se preparassem para o ritual. Velas foram acesas no grande salão e símbolos estranhos foram desenhados no chão. O próprio ar parecia carregado de uma tensão sinistra. Amélia, trêmula mas determinada, lembrou-se do conselho de Marcos. Ela havia memorizado cada rota, cada guarda e cada item que poderia usar. Seu coração batia forte, mas sua lucidez estava intacta. Quando Edward entrou na sala, Amélia foi forçada a se levantar.
Seu olhar frio e cruel a perfurou, e suas palavras gélidas ecoaram pelo vasto salão. Esta noite você realizará o que planejei. E nada nem ninguém poderá impedi-lo. Mas Amélia estava pronta. Num movimento rápido e calculado, ela investiu contra o guarda mais próximo, usando a corda para imobilizá-lo e surpreendê-lo. Marcos, que havia conseguido passar furtivamente, incapacitou um segundo guarda e lhe entregou uma pequena faca. Juntos, eles criaram uma abertura para a fuga. O caos se instalou. Velas tremeluziam, objetos tombavam e Edward gritava de raiva. Mas Amélia, concentrada, correu em direção à passagem secreta que Marcos havia apontado atrás da estante. Seus passos ecoavam pelos corredores escuros, cada segundo contando. O medo estava sempre presente, mas ela não podia se dar ao luxo de vacilar. Sabia que o fracasso significava a morte, mas a esperança e a determinação a sustentaram. A noite do ritual, que selaria seu destino, tornou-se sua chance de sobrevivência. Amélia e Marcos finalmente chegaram à passagem secreta e diante deles, o jardim iluminado pela lua oferecia um caminho para a liberdade. Mas Edward, furioso e imprevisível, não estava muito atrás. A verdadeira corrida pela vida havia apenas começado. O jardim da mansão estendia-se diante de Amélia, vasto e escuro, pontilhado de estátuas imponentes e sebes perfeitamente aparadas. O luar mal revelava o caminho, mas Amélia sabia que cada segundo contava. Edward, enfurecido, gritou furiosamente atrás deles, e seus guardas tentaram alcançá-los. Marcos correu ao lado dele, ofegante, mas determinado a proteger Amélia. A tensão estava no auge. Cada movimento poderia decidir sua sobrevivência. Amélia usou as cordas e obstáculos preparados no jardim para retardar seus perseguidores. Ela derrubou vasos de flores, fez estátuas balançarem e confundiu seus rastros com sombras e galhos quebrados. Cada movimento era calculado para ganhar alguns segundos preciosos. Edward, furioso, avançou mesmo assim, mas sua raiva o tornou menos cauteloso. Amélia percebeu que ele estava subestimando sua determinação e inteligência. Com um último esforço, ela correu em direção a um velho alçapão escondido atrás de uma cerca viva, exatamente como Marcos lhe dissera. Por aqui! Gritou Marcos, abrindo o alçapão e permitindo que Amélia descesse primeiro. Ela deslizou para dentro, com o coração disparado. Edward tentou segui-la, mas o alçapão se fechou com estrondo atrás deles. O silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelos gritos furiosos do homem que acabará de perder o controle. Ao descer pela passagem, Amélia sentiu uma mistura de medo e triunfo. Ela havia escapado das garras de Edward, mas a ameaça ainda não havia passado completamente. Cada passo na escuridão era um passo em direção à liberdade, à justiça, mas também em direção ao desconhecido. Pela primeira vez desde o sequestro, Amélia soube que a esperança era real, e compreendeu que às vezes a coragem e a determinação podem ser mais poderosas do que qualquer riqueza ou poder. A passagem secreta era estreita e úmida, mas Amélia seguiu em frente com determinação, com Marcos logo atrás. Cada passo ecoava na pedra fria, e o luar que se filtrava pelas frestas revelava a extensão da fuga. De repente, um grito furioso ecoou atrás deles. Edward, embriagado de raiva e frustração, conseguirá atravessar parte da passagem. Seus olhos brilhavam com uma raiva cega, e cada músculo de seu corpo parecia pronto para atacar. Você não pode escapar de mim, gritou ele. Ninguém me desafia. Amélia se virou, seu medo se transformou em coragem. Ela havia sobrevivido a tantos perigos e aprendido a observar, antecipar e utilizar o ambiente. Não é o medo que determina a força, Edward. São as escolhas que fazemos e a justiça que defendemos. Edward, perturbado pela determinação dela, não esperava um confronto intelectual e estratégico como aquele. Amélia usou uma corda para bloquear seu avanço, enquanto Marcos derrubava um portão velho e enferrujado atrás deles, atrasando ainda mais Edward. Num último e ousado movimento, Amélia abriu um alçapão pesado que havia visto antes, e Edward caiu desamparado e furioso por um poço escondido na passagem. Seu grito ecoou pelos túneis, mas ele agora era prisioneiro de sua própria arrogância e obsessões. Amélia, ofegante mas triunfante, virou-se para Marcos. Conseguimos, por enquanto. Mas precisamos avisar a polícia. Este momento marcou uma virada. A opressão de Edward, sua crueldade e sua obsessão pelo poder foram detidas pela coragem e engenhosidade de uma jovem negra, auxiliada por um aliado leal. O medo se transformou em vitória. O dia finalmente raiava sobre Cedar Heights e Amélia e Marcos emergiram da passagem secreta, exaustos mas vivos. Os raios de sol iluminavam os jardins da mansão, transformando a escuridão da noite em uma claridade curadora. Amélia respirou fundo.
Sabia que o horror não acabaria enquanto Edward permanecesse livre. Marcus assentiu, ciente da importância de notificar as autoridades rapidamente. Juntos contataram a polícia e relataram cada detalhe: o sequestro, o ritual planejado, os guardas e a passagem secreta. Logo, sirenes soaram por toda a cidade. A polícia cercou a mansão, impedindo que Edward e seus cúmplices escapassem. A polícia descobriu os símbolos rituais e todas as evidências de seus crimes, atordoada com a escala do planejamento e da crueldade. Eduardo foi preso à vista de jornalistas e cidadãos. Sua mansão, símbolo de poder e riqueza, tornou-se palco de uma investigação minuciosa que revelou suas práticas criminosas e seu ódio obsessivo por aqueles que considerava indignos. Jornais locais noticiaram a história de Amélia, destacando sua coragem, astúcia e determinação. Ela rapidamente se tornou um símbolo de resiliência e justiça para toda a comunidade de Cedar Heights. Apesar do medo, da dor e das dificuldades, Amélia transformou seu medo em força e sua angústia em vitória. Ela não apenas sobreviveu, como também garantiu que a justiça fosse feita. Amélia finalmente voltou para casa, recebida pelas lágrimas e abraços da mãe. O mercado, as ruelas do modesto bairro, tudo parecia familiar e estranhamente diferente depois da provação pela qual acabará de passar. A jovem compreendeu que o medo e a violência não definiam sua vida, mas que a coragem e a resiliência podiam transformar até as piores experiências em força. Ela decidiu continuar seus estudos com ainda mais determinação, ciente de que seu futuro dependia de seu comprometimento e inteligência. Marcus, seu leal aliado, também encontrou uma nova vida. Livre da influência de Edward, ele finalmente pôde trabalhar honestamente e reconstruir sua vida. Os dois jovens permaneceram em contato, unidos por uma experiência que os havia afetado profundamente, mas também os fortalecido. A história de Amélia se espalhou rapidamente pelo bairro. Ela se tornou um símbolo vivo de coragem e dignidade, inspirando os moradores a acreditar que mesmo diante da injustiça e da opressão, a determinação e a solidariedade podem mudar o destino. À medida que Amélia reconstruía sua vida, ela percebeu que seu papel não era apenas sobreviver, mas transformar sua experiência em um exemplo de força e justiça para os outros. Seu trauma gradualmente se tornou uma força poderosa para ajudar sua comunidade e defender aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de crueldade e injustiça. Edward Whitmore, outrora o senhor absoluto do poder e da riqueza em Cedar Heights, agora se encontrava sozinho em sua cela. As paredes frias e úmidas ecoavam com os sons de sua raiva e frustração. Rico e influente, mas incapaz de controlar qualquer coisa, ele percebeu que toda a sua vida havia sido construída sobre o medo e a opressão dos outros. Enquanto isso, Amélia continuava a crescer e a florescer. Ela havia encontrado segurança com a mãe, mas agora carregava consigo a força de todas as dificuldades que enfrentará. Sua coragem e resiliência haviam se tornado símbolos em sua comunidade. Os moradores de Cedar Heights não a viam mais como uma vítima, mas como uma heroína. A justiça foi feita. Edward foi condenado por todos os seus crimes, desde sequestro até tentativa de sacrifício e abuso de poder. Jornais e veículos de comunicação locais e nacionais noticiaram a história de Amélia, destacando sua inteligência, compostura e determinação. Amélia, enriquecida por essa experiência, compreendeu que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na autoridade, mas na coragem, na dignidade e na capacidade de se defender da injustiça. Ela se tornou um exemplo para todos aqueles que se sentem impotentes diante da crueldade ou da opressão. Quanto a Eduardo, apesar de sua riqueza, ele permaneceu sozinho e impotente, prisioneiro não apenas da lei, mas também de sua própria arrogância. Seu mundo desabou ao seu redor, e ele percebeu tarde demais que a opressão e o ódio jamais triunfariam sobre a justiça e a coragem. Assim terminou a história de Amélia, uma jovem negra pobre, mas determinada, que enfrentou os homens mais poderosos e transformou o medo em vitória. Uma lição universal ressoou por Cedar Heights e além. A força de espírito vale mais do que qualquer riqueza, e a coragem pode superar até mesmo os momentos mais cruéis.